Então, vamos lá, iniciando aqui oficialmente, né? Boa tarde a todos. Essa é a reunião do Comitê de Desenvolvimento das Parcerias e Voluntariado Transformador, conduzida pelo Rodrigo Starling, nosso secretário executivo do comitê. Eu gostaria de saudar, né, aos presentes. A gente tem aqui, além do Rodrigo, a Marlene, que já nos acompanha há bastante tempo, representante do Instituto Arvorecer. Vamos ter uma novidade aqui também sobre o Comitê de Cidades Sustentáveis, né, Rodrigo? Temos nos acompanhando também a Tássia, da nossa equipe da Fundamig, a Lívia Furtado, nossa assessora jurídica, né? Eu, Júlia, superintendente executiva da Fundamig, e hoje a gente tem um convidado, que é o Dr. Paulo de Tarso, representante do Rotary Contagem. Nós estamos em uma fase de articulação de uma possível parceria e convidamos para que ele pudesse acompanhar a reunião e entender um pouco do funcionamento dos comitês. Então, gostaria de agradecer a presença e passo a palavra para o Rodrigo, nosso secretário. Antes, apenas justificar, né, a ausência da nossa diretoria. Infelizmente, todos três tiveram outros compromissos que a gente não conseguiu conciliar com essa agenda, mas os represento, né, a Solange, nossa presidente, a Nádia, nossa vice-presidente, doutor Tomás Jaquino, nosso diretor. Deixo, né, um abraço deles para cada um e vamos seguir com a reunião. Rodrigo, está com você. Saudações a todos, boa tarde. Grande alegria conduzir mais um encontro do nosso comitê, né, de parcerias e voluntariado transformador para o desenvolvimento aqui de cada organização e, naturalmente, melhores resultados para a sociedade. Afinal de contas, isso faz parte da missão, das tarefas de todos nós. Primeiro item aqui, né, agradecendo a presença do Paulo, Marlene, Tássia, Júlia, a Lívia, nossos parceiros aqui de primeira ordem, a quem, né, saudações aí, a quem vai assistir num outro momento esse encontro. Nós temos aqui, então, um momento de pauta, uma primeira atualização do que o comitê vem desenvolvendo e aproveitando para reforçar qual é a função e a missão dos comitês. Primeiro ponto é aproximar, né, as associadas, alianças e parceiros estratégicos da Fundamig, além do que a Fundamig já faz e tem de aspectos de representação. Nós acreditamos muito nessas relações laterais entre as organizações também, no que elas podem se unir em pontos de interesse, e, naturalmente, outros comitês trazem isso de forma muito forte. Por exemplo, no de educação, instituições de ensino, seja superior ou fundamental, vão ter ali um pool, né, um grupo que vão fazer várias coisas em conjunto. O nosso comitê, que é de parcerias, ele tem uma característica um pouco diferente. Como ele é de alianças e parcerias, ele não só está presente nos demais comitês, então, dentro do possível, a gente tenta acompanhar todas as reuniões e orientar esses secretários de cada comitê, e a função estratégica é fortalecer esses vínculos, né, laterais, e também a forma de se fazer advocacy, se vocês quiserem, aí, o chamado controle social, né? Como vamos pressionar os stakeholders de interesse, sejam órgãos públicos ou privados, a fortalecer essa atuação do terceiro setor, de forma que possamos medir essa atuação, né? Dentro da administração aí, vamos dizer, uma forma básica de se compreender, quem não mede tem muita dificuldade de aprimorar, né, processos e resultados. Então, uma primeira função é medir como está a saúde das nossas parcerias dentro da Fundamig e, naturalmente, nessa interface. Outro ponto é ser uma ponte de fortalecimento da atuação da diretoria, porque sabemos, humanamente impossível que cada um de nós esteja presente 100% do tempo em todos os informes, todos os encontros, todas as reuniões. E aí eu até brinquei com a Júlia aqui antes, que a Solange, a nossa presidente, né, mandou um áudio explicando, né, e eu achei muito interessante, né, aquele carinho conosco. Estamos aqui conduzindo uma reunião, mas, ao mesmo tempo, a função do comitê era justamente essa, fortalecer, ser um braço, né, auxiliar da diretoria executiva, para que a Fundamig
cumpra com maestria essa função de representatividade, né, das fundações e associações, e também exerça esse controle de forma mais efetiva. Queria, então, como primeiro item de atualização, depois dessa dinâmica de como funciona os nossos comitês, mostrar para vocês o que lançamos lá no Enats, né? Recentemente, quem acompanha a Fundamig está participando, sabe que realizamos o Enats aí, né, nos dias 5, 6 e 7 de junho desse ano de 2023, e o primeiro momento ali do Enats teve também o nosso fórum internacional, né, oitavo fórum internacional, né, do voluntariado transformador, e o 18º encontro nacional do terceiro setor, o ENAC. Então, a gente tem aí uma diferença de edições, porém o voluntariado é uma estratégia muito poderosa para qualquer organização. Haja vista que a maioria das vezes pensamos voluntários em tarefas finalísticas, o voluntário mão na massa, mas esquecemos de um tipo de voluntariado muito especial, que são cargos diretivos no terceiro setor, que sua grande maioria são voluntários. Então, nós que temos algum cargo, né, diretivo e atuamos como voluntário, precisamos sempre aprimorar esse voluntariado de gestão, de estratégia, de representatividade, tomada de decisão. A isso também chamamos de voluntariado transformador. Então, a primeira etapa é apresentar aí o que nós levamos, né, apresentamos lá no fórum rapidamente, uma atualização de 2 núcleos, né, que temos aqui. Essa atuação em conjunto das parcerias e também o NAVE. O NAVE é o nosso núcleo de altos estudos em voluntariado e sustentabilidade, composto por nós, do Minas Voluntários, filiada à Fundamig, e a Fundamig, né, encabeçando essas duas organizações, esse núcleo, que serve para trazer as maiores dores dos gestores em relação a esse tipo de liderança, que é gestores que são também voluntários em organizações do terceiro setor, qualificar, aprimorar e propor mudanças significativas de como o voluntariado é praticado no Brasil. Né? O nosso voluntariado, os colegas sabem muito bem, a Marlene, por exemplo, a gente conversa sobre isso muitas vezes, né, Marlene? O voluntariado no Brasil é extremamente assistencialista ainda, e lógico, o assistencialismo ele é necessário e importante, mas é preciso dar um passo além, né, do assistencialismo puro e simples, para que o fazer social como um todo permaneça sustentável. Senão chega um momento que as organizações do terceiro setor, por falta de gerência e ou visão, acabam por fechar as portas e não exercer com maestria o que vieram, né, o que se procuram fazer. Então, essa preocupação é latente. Apresentamos uma previsão de um estudo que vai sair este ano no fórum, e vou pedir à Tássia para jogar aqui na tela, para que eu atualize aqui os colegas rapidamente sobre o que aconteceu lá no nosso Enats, né? Enats/8º Fórum. Então, espero que vocês estejam vendo aí a tela. Façam um positivo, por favor, só para confirmar. Todos vendo? Estamos vendo, Rodrigo. Maravilha. Incrível que pareça, né, essa atualização, o voluntariado no Brasil já tem quase 500 anos, né? O voluntariado chegou aqui no nosso país em 1543, com a primeira Santa Casa de Misericórdia na cidade de Santos, em São Paulo. Está aí no slide a foto da Santa Casa. Então, nós temos uma matriz importante, né, do nosso voluntariado no Brasil, que é de carisma. Essa palavra carisma é poderosa, né? De carisma católico, né, cristão, e nós precisamos, em 480 anos, já feitos, né, já passados de voluntariado, dar um salto muito grande nos próximos 20. Então, se em 480 anos, o modelo brasileiro de voluntariado, até de gerenciamento nosso, como líderes de organizações, é muito assistencialista, por vezes amador,
a hora de acelerar é agora, né? Brincando, igual eu fiz lá no dia do evento, teve um presidente aí muito importante do passado que propôs evoluir 50 anos em cima. Nós somos mais modestos, vamos propor evoluir o voluntariado nacional com a ajuda da Fundamig, começando por Minas. Minas é sempre uma vanguarda, né, para o Brasil, em 20. Então, em 20 anos, nos próximos 20 anos, penso que é possível fazer muita coisa e esse estudo, né, que é de perspectivas de futuro, vai ser lançado no dia 5 de dezembro. Só lembrando aos colegas, 5 de dezembro desse ano é o Dia Internacional do Voluntário. Dia 28 de agosto agora, daqui um pouquinho eu falo sobre isso, é o Dia Nacional do Voluntariado. E 5 de dezembro é o Internacional do Voluntário. E essas diferenças da palavra voluntariado, dia 28 nacional, e depois voluntário, tem um porquê. Voluntariado como atividade mais completa, em geral, estamos falando de gestão do voluntariado nas organizações. E o Dia Internacional da ONU, que é do voluntário, é a pessoa, o cidadão voluntário, que é tão importante quanto. Mas eu não acredito em resultados realmente transformadores se o voluntário cidadão não for bem conduzido por um gestor de voluntariado. Seja ele dirigente, seja os colegas da direção nas organizações, e sem medo de errar, partilho uma primeira dor aqui com vocês. Muito comum em organizações do terceiro setor é ter uma diretoria que não é 100% ativa. Na Fundamig, nós temos a sorte de ter uma diretoria 100% ativa. Mas no próprio Minas Voluntários, em alguns momentos, a nossa organização e outras que eu observo, nem todos os diretores pegam o boi pelo chifre. Então, você tem muitos cargos ali preenchidos e, às vezes, nem todos da equipe estão atuando como poderiam. Esse instrumento, esse informe, essa pesquisa, tem também o objetivo de fortalecer e potencializar isso. Tassinha, passa, por favor. Então, como eu disse para vocês, já falei um pouquinho, na abertura, esse é o objetivo principal, que não é comemorar o que já foi feito até aqui, mas como vamos pensar o futuro nos próximos 20 anos. Então, os colegas aqui presentes, ou que vão assistir depois remotamente, são convidados a serem coautores do informe. Por que coautores? Porque todos que colaborarem, todas as lideranças que estiverem conosco na elaboração do projeto, via comitê ou nave e essas parcerias laterais, vão ter não só a logomarca, como o nome no estudo, e para nós é importante esse envolvimento, porque nós vamos poder medir em tempo real, não o que pessoas escreveram e pesquisaram no passado, mas o que nós, líderes que estão à frente de organizações, de conselhos, de grupos, de comitês, estamos fazendo e monitorando. É a segunda vez que eu vou falar isso e dando esse reforço. Quem não mede, não consegue aprimorar monitoramento e avaliação da nossa função de comitê, do voluntariado praticado nas organizações e de todos nós a partir dessas parcerias. Pode passar. Aqui é uma pergunta que provavelmente a resposta, todas as vezes que fazemos essa pergunta, a resposta tende a se repetir. O que que acontece? A própria Organização das Nações Unidas começou, no ano de 2011, a lançar relatórios globais sobre o estado do voluntariado no mundo. Qual que é a grande vantagem e o grande ganho desses relatórios? É que todos eles são pautados numa ideia de transformação desse modelo mais assistencialista para um modelo de voluntariado mais transformador. Não veem o público, que geralmente é o público-alvo das ações de voluntariado, como coitadinhos numa relação de superioridade entre quem ajuda e quem recebe. Os relatórios quebram esse paradigma. 3, aliam a palavra gestão à prática do voluntariado. E, para mim, 4, a cereja do bolo. O voluntariado é ampliado em várias formas de se fazer ação social ou solidária, que não as que já estamos muito familiarizados. Aí a pergunta que eu disse há pouco atrás é o seguinte:
Os colegas aqui presentes, tirando, né, a Júlia, que já conhece as minhas falas, talvez a Marlene, a Lívia, né, então, mais especificamente, perguntando para o Paulo aqui, da turma que está ao vivo, vocês já tinham ouvido falar desses relatórios e já leram, porque esses relatórios no Brasil foram pouco divulgados, né? Eles foram pouco divulgados. 3 deles estão em inglês e um em espanhol. E por que eu estou dizendo isso? Uma das funções do nosso informe é traduzir isso para o nosso contexto, não só em relação à língua, mas em relação ao voluntariado do Brasil. Então, olha para você ver, se o nosso informe parasse aqui, vocês podem perceber que eu sou um entusiasta da causa. Se o informe parasse aqui, já estava muito suficiente e seria uma grande prestação de serviço para quem trabalha com voluntariado, para quem é líder voluntário em organizações, para quem está no terceiro setor. Só a tradução e fazer com que esses informes cheguem. São informes objetivos, com métricas claras, com indicações interessantes e cases, né, em outros países que já tiveram sucesso melhorando o seu voluntariado, inclusive níveis de governança. Nós temos no Brasil uma figura interessantíssima, que fizemos agora 30 anos da fundação dessa organização, que é o COEP Minas. A Fundamig faz parte do COEP Minas, mas o animador de rede principal é o Herbert de Souza, o famoso Betinho, que lançou essa rede nacional, Ação Cidadania no combate à fome pela vida, no ano de 93. Então, nós temos aí 30 anos. O Betinho tinha 2 frases que eu sempre gosto de repetir. Uma delas é sobre cidadania. Aqui é o nosso comitê de parcerias e voluntariado. A palavra cidadania até era parte do título. Nós resolvemos diminuir, porque o título estava muito grande, né, Júlio? Então, era Comitê de Desenvolvimento, Parcerias, Voluntariado Transformador e Cidadania. Então, nós tiramos do nome, mas estamos com a cidadania mais do que nunca presente. O Betinho tinha 2 frases. A primeira era: não se pode delegar cidadania. Ou eu a exerço, ou ela não acontece. Não se pode delegar cidadania, ou eu a exerço, ou ela não acontece. Então, uma das poucas coisas que, por mais poderoso que você seja na sua organização, que você não pode delegar a ninguém, é o exercício da cidadania. E ser um bom gestor é um exercício, né? Cidadania plena, fazer boas parcerias, boas articulações, boa representação da sua causa. E a segunda, que tem a ver com controle social, e mais um pouquinho mais à frente eu vou falar da nossa frente parlamentar. Nós temos uma frente parlamentar de apoio do terceiro setor junto à Assembleia, que é a ideia que governo bom é governo pressionado. E aqui não estamos falando de partidos, estamos falando de controle social, estamos falando de posicionamento de nós, organizações, que vão exercer ali uma pressão constante para que o governo funcione bem. Governo bom é governo pressionado. Isso aplica-se em tudo, né, gente? Quando temos uma boa diretoria, nós nos pressionamos, nós conversamos entre nós chegamos a soluções mais concretas, mais completas. Então, primeira coisa desse informe que vai ser lançado dia 5 de dezembro desse ano é essa atualização. Pode passar, Tassinha. Então, quais são os objetivos? Não só esse levantamento bibliográfico, essa atualização para os gestores, né, do terceiro setor em geral sobre isso, mas um flerte com as 4 agendas mais faladas no momento. Promessa que está sendo gravada com os senhores de testemunha. Tudo que tem de mais contemporâneo aí, que vão aparecendo cursos, temas, modelagens, até consultorias, tudo vocês imaginarem, né? Então, Agenda 2030, os ODS, esses já estão há mais tempo, ISD, que é a ideia do ESG, né? Tem gente que fala inglês, português, a ideia de cidades inteligentes, Smart Cities, e agora inteligência artificial, algoritmos, Big Data, estamos na era da informação. Tudo isso
eu tenho a sensação que é mais dito e feito marketing a respeito do que compreendido e praticado. Eu não sei se os colegas estão de acordo em relação a isso. Surgem ondas de informações sobre essas temáticas, todo mundo lança alguma coisa, fala que tem, publica no relatório, faz reunião, mostra, etc, etc, mas pouca gente executa, primeiro, pouca gente entende do que se trata, e menos ainda implementa de verdade na sua organização. Então, o estudo... Não é sensação sua não, viu, Rodrigo? Já tem pesquisa a respeito disso e é comprovado. Sim, para vocês terem uma ideia, Júlia, e é lógico, eu falei sensação para fazer uma força de expressão, mas o que a gente está falando, sim, além de terem muitas pesquisas, eu fiz uma brincadeira com o chat GPT, que é essa inteligência artificial responsiva. Eu perguntei ao chat GPT várias coisas sobre voluntariado transformador, sustentabilidade, ESG, e como ele é uma espécie de inconsciente coletivo digital, né, o chat GPT capta informações produzidas por nós humanos, ele respondeu com maestria. E aí eu terminei assim, em relação ao que como ser humano, a pergunta foi o seguinte, como ser humano, em geral, em todos os aspectos e em todos os setores, fala uma coisa e tende e faz outra, como todas essas pautas estão avançando realmente nessa diferença entre discurso e prática da nossa raça. E aí a inteligência artificial destrinchou que estamos muito atrasados, que há um abismo entre o que se fala e o que se pratica. Então, ela não maquiou nada. A própria inteligência que a raça humana criou até agora diz que nós somos faladores e pouco executores. Então, uma das funções, uma brincadeira aqui do informe, é provocar para que nós, lideranças, gestores, dos comitês, das parcerias, cheguemos a fazer isso, o que dentre esses temas acharmos interessante, que nós possamos aprofundar, compreender e, de fato, implementar, monitorando constantemente e aprimorando a forma de agir. Pode passar? E aí nós temos aqui um pequeno cronograma, e naturalmente todos, né, estão convidados a aderir conosco. Nós fizemos o lançamento desse Marco Zero, que é essa mesma apresentação que eu estou fazendo para os colegas lá, né, no dia do Fórum Internacional, no lançamento, na abertura do ENADES. Hoje, que eu estou considerando um momento importante, decisivo, essa mobilização também do nosso comitê de parcerias. Como fazer isso? Tem a presença e a participação desse comitê estratégico, que é o de parceria, e até o dia 28 desse mês, dia 28 vai dar numa segunda-feira, que é o Dia Nacional do Voluntariado, nós vamos lançar esse edital de adesão, de participação de líderes, pesquisadores, lideranças comunitárias. Então, além de todos vocês que estão aqui ou que vão assistir, caso conheçam pessoas que têm um perfil dessa prática, dessa linha mais transformadora e sustentável de voluntariado, e queira convidar para aderir ao nosso informe, já fica aqui o pré-convite. Em outubro de 2023, ainda para decidir uma data, o tempo é curto, então não é uma pesquisa grandiosa, um livro, nada disso, é um informe. Mas nós não podemos perder essa data de 480 anos de 2023 para dizer o que faremos nos próximos 20. Por isso que a gente vai chamar de informe, para que tudo isso que eu estou trazendo aqui, se para alguém soou como novidade, seja fracionado para o maior número de pessoas. E aí, nessa data, em outubro, vamos fazer uma sabatina do informe. Por quê? Isso eu lembro até de um professor antigo da graduação, que ele dizia o seguinte: uma ideia boa precisa ser... você precisa pôr a ideia no mundo e ela precisa apanhar bastante. A palavra é feia, mas a ideia é boa. Uma ideia se permanece em pé. Após muitos embates de outras pessoas, de outras que não estão no contexto que você está apresentando, ela tende a ser boa, forte e tende a seguir. Por quê?
porque tudo que é novidade num primeiro momento gera repulsa e estranheza. Então, é natural que quem queira permanecer no modelo de voluntariado mais assistencialista, mais gerador de dependência, tem alguma questão. E nós vamos convidar também, já temos aqui pelo menos de 5 a 7 acadêmicos, pessoas ligadas ao Instituto de Pesquisa de Universidades que estão conosco. Por que isso é importante? Porque no Ocidente, ter a chancela da academia em materiais produzidos em cada setor é importante. Empresas falarem que algo é importante, fica mais valioso quando uma universidade pesquisa o ecossistema de empresas e diz que aquilo é importante. Né? Então, nós já temos vários trabalhos acadêmicos sobre esse assunto, mas queremos fortalecer com o informe. Então, o informe também terá a chancela de algumas universidades. E, por fim, no dia 5 de dezembro, nós vamos fazer esse lançamento do informe. Espera-se, né? Nós vamos batalhar para isso, e aqui fica lançada essa rede de atuação para quem quiser, de repente, conversar mais a respeito. Temos um local de lançamento para fazer isso de forma física, um lançamento presencial. Mas, independente disso acontecer ou não, o lançamento, que está virtual, vai acontecer, porque não podemos perder essa deixa. Assim, pode passar. Bom, e aí depois, não será agora, eu já vou deixar aqui a provocação, vai ser um pequeno momento formativo, logo agora à frente, onde vamos falar disso, que é alianças estratégicas intersetoriais. Então, muito se fala da importância de nós, do terceiro setor, fazer pontes e alianças estratégicas com o governo, com outras associações, né, do próprio terceiro setor, com a empresa. E aí, Júlia, brincando novamente com o mesmo tipo de frase, a sensação que eu tenho, que na verdade não é a sensação que está aqui, né, nesse instrumento, que é fruto de faculdades e pesquisas, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, da USP de São Paulo, universidades internacionais, etc., que nas relações intersetoriais, quando os parceiros não fazem bem os combinados, gera uma insegurança institucional. Exatamente o que o Minas Voluntários faz e tem que entregar na parceria com a Fundamig? Qual é a responsabilidade de cada organização? Vale a pena ser parceiro de todos que entram em contato conosco? Ou é importante ter uma análise, uma avaliação, fazer ali uma checagem de critérios? E aí, para que a gente consiga fazer isso efetivamente, nós aqui no Comitê de Parcerias acreditamos que é preciso aprimorar esse ponto em especial. Então, vocês vão perceber que essa ideia do momento formativo, que será no máximo ali uns 15 minutinhos, é para dar mais ferramental para quem participa do grupo, pós-reunião, ter algo, além do seu tempo investido, uma ferramenta a mais nos protocolos, né, de atuação no dia a dia. Não nos interessa reunir para tomar chá. Isso nós vamos fazer também, tá? Tomar chá, café, pãozinho de queijo, mas reunião boa tem que gerar ação depois da reunião. Não pode ser apenas uma troca de cartão, não pode ser aqui um bate-papo, tem que ter reunião, tem que ter desdobramentos que sejam possíveis de se medir e mensurar até o próximo encontro. E falando em próximo encontro, eu tenho aqui, depois, se vocês tiverem alguma pergunta sobre o que eu falei até agora, eu vou abrir mais à frente o espaço, porque como somos poucos, se concordar, eu prefiro dar sequência na pauta e a gente depois abre essa fala. Eu queria, com muita alegria, isso é um namoro antigo que a gente vem desenvolvendo, conversando a respeito, e dar a posse, né, oficial, convidar aqui para falar um pouquinho para a gente, se apresentar, que é a nova secretária do nosso Comitê de Desenvolvimento Cidades Sustentáveis. Vocês viram lá, né? Esse tema está na crista da onda, cidades sustentáveis. A Fundamig não fica de fora de temas importantes, mas também quer ser efetiva nessas pautas. Então, nós estamos trazendo uma pessoa, um profissional muito gabaritada para nos ajudar com esse comitê. Os comitês são voluntários,
e vou anunciá-la aqui, e já, pouco mais à frente, será comunicada a data da primeira reunião específica desse comitê. Com muita alegria, a posse e a apresentação da nossa secretária, já empossada, Comitê Cidades Sustentáveis, Marlene Pintinho. Palavra com você. Nossa, Rodrigo, Júlia, demais membros aí da Fundamig, Paulo, do Rotary. Nossa, é muito emocionante ter recebido essa notícia hoje. Eu confesso que eu estou bem emocionada. Desculpe aqui se eu assim, me expressar dessa forma, não muito racional, mas hoje, assim, o Rodrigo me trazendo essa notícia logo pela manhã, e eu confidenciei a ele que eu sonhei com vocês essa noite, Rodrigo e Júlia. Sonhei a noite inteira, mas era algo assim que eu tinha ido a Belo Horizonte por algum motivo, mas não me lembro do contexto. E logo de manhã ele trouxe essa notícia. Eu andei assim, fora, né, um pouquinho dos trabalhos, porque eu tive que fazer uma opção nesse momento, porque assim, a vontade de quem trabalha no terceiro setor é aquela vontade de viver do terceiro setor. Porque assim, a gente chega no momento da vida da gente que a gente quer, assim, acredita naquele propósito, naquilo que você tem como missão de vida. E eu cheguei a um momento que, assim, naquilo que eu acredito, naquilo que eu quero viver o resto dos meus dias, então, trabalhar pelas causas, naquilo que eu acredito. Só que, infelizmente, no terceiro setor, a gente não tem, já adiantando um pouco as dores, né, que a Júlia trouxe aí, no terceiro setor, no Brasil, a gente não tem muito são raras os casos, as oportunidades que tem para as pessoas trabalharem no terceiro setor. E a gente veio aí, depois de um momento de pandemia, né, um momento crítico no mundo, que a gente vinha numa crescente, porém com a pandemia mudou muito o quadro, e eu confesso que já indo para o terceiro ano pós-pandemia, é algo que ainda a gente não conseguiu juntar as peças, principalmente em relação ao voluntariado, porque muitas pessoas tiveram que se ausentar do trabalho pelas necessidades de vida mesmo, né? Trabalho, família, mudou a configuração toda e a gente teve que reelaborar todo esse trabalho. Então, a gente está reconstruindo esse cenário. E aí também veio nesse aspecto das cidades sustentáveis, cidades inteligentes, né? Que eu venho construindo um pouco isso em conjunto aí com o Rodrigo, em um momento, quando eu fui falar para ele de sustentabilidade, até perguntei para ele, né, será que eu estou ficando, assim, indo muito além, né, dos meus pensamentos, porque, como o Rodrigo muito bem colocou sobre a sustentabilidade, que, assim, hoje está na boca de todo mundo, e todo mundo tem uma solução, todo mundo tem um curso, todo mundo tem um aperfeiçoamento, e eu fiquei pensando, né, se sustentabilidade era tudo isso, só cumprir aquelas regras que parecem tão fáceis. Então, a gente pega lá os 17 ODS. Então, a gente vê cada meta ali e vamos cumprir. Agora, o ISD, o ASG. Então, cada hora a gente tem uma cartilha nova ali. E parece que até está sendo elaborado agora, novas regras para que isso aconteça. E aí veio o advento das Smart Cities, né, as cidades inteligentes. Eu me interessei por esse assunto, fui me aprofundar, mas também conversando aí com o Rodrigo, né, um outro pessoal que a gente está alinhado, a gente verificou que realmente isso, no nosso país, ainda é uma realidade muito remota, porque nós somos mais de 5 mil municípios no Brasil, e a realidade nossa, assim, Minas Gerais, eu falo que é o coração do Brasil. E aqui a gente tem várias minas, né? A gente tem a Minas, né? Aqui a gente que está no sul de Minas, eu e a Lívia, né? Não sei se tem mais alguém.
que a gente está aqui com o pé no estado de São Paulo, então a gente tem muito o que do paulista, né? Pessoal que está lá em Juiz de Fora, muito do Rio de Janeiro, já o pessoal lá do Triângulo, né? A região ali região central do Brasil, mais para o norte, né? O pessoal ligado ao Nordeste. Então a gente tem essas influências, e aqui é o melhor cenário para a gente trabalhar cidades inteligentes. E assim, e também um ambiente muito multifacetado, porque embora aqui no sul de Minas a gente tenha uma realidade em relação à qualidade de vida, que é a realidade que eu conheço aqui, que é um IDH alto na maioria das cidades, né? Uma vida melhor, a gente sabe que não é a mesma realidade em outras regiões, principalmente no norte de Minas. E isso é o que acontece com o resto do país. Então, a gente teve contato com pessoas do país inteiro, pessoas que sequer têm abastecimento de água, sequer têm as necessidades básicas atendidas. Então, quando a gente fala em Smart Cities, que muitas pessoas levam isso em relação à tecnologia, é algo assim surreal, porque eu falo, gente, se não tem água para a pessoa, que é o básico, como que ela pode pensar, né, em sinal 5G, em tecnologia, Big Data, etc. Então, e a gente leva isso para o cenário da política, porque eu acredito na construção política como ferramenta para ajudar as pessoas, porém, quando você leva isso para o poder público, que ele está liderando, né, porque ele que tem que definir o arcabouço legal, ou seja, ele que tem que determinar as regras do jogo, isso também está muito distante, porque eles também não enxergam essa situação, né, esse assunto de cidades inteligentes, como algo de se resolver e de se cumprir aquilo que é essencial, que é o artigo 6 da Constituição, que é você cumprir as necessidades básicas das pessoas. Então, a partir do momento que a gente fala que o movimento Cidade Inteligente ele tem que começar no município, na cidade, e aquele município que não tem essa consciência de se cumprir esse artigo 6 da Constituição Federal, então a gente fica, às vezes, um pouco assim, pensando se a gente vai conseguir ou não. Mas, independente disso, eu encaro muito o nosso trabalho como aquela historinha do beija-flor, né? Que ele carrega água no biquinho e vai apagando o fogo da floresta. E que aí chega outro e fala, mas você acha que você vai conseguir apagar o incêndio? E ele diz, né? Não, mas estou fazendo a minha parte. Então, é nesse sentido que a gente continua acreditando, às vezes interrompe um processo, e fica ali, né, rogando, assim, né, dentro daquilo que a gente acredita, para que a gente possa encontrar um caminho e continuar ali, né, a nossa labuta, né, no dia a dia, para levar essa mensagem das cidades que eu hoje, aí a gente trouxe um trabalho, né, que a gente estava configurando aí, né, que até o Rodrigo e a Júlia participaram no ano passado, em outubro, né, que tem o ONU Habitat, que é o Circuito das Cidades Inteligentes, e a gente levou essa temática falando de cidades mais inteligentes. Então, ali a gente criou um evento para a gente lançar a ideia de um hub onde tivesse esse observatório. A princípio, a gente deu esse nome, né, Observatório de Cidades Mais Inteligentes Brasil, ou seja, porque observatório, né? Até na época a gente conversou muito, né? O Rodrigo falou, observatório fica só observando e não faz nada, né? Então a gente ficou pensando, realizatório, fazetório, mas enfim, a gente ainda não definiu. Então ele está em aberto esse nome. Então, aceitamos sugestões. E por que mais inteligentes? Porque a gente quer ir além, né, dessa questão que se conceitua em relação a todo esse instrumental que nós temos de ODS, enfim, todas essas regras. Mas que a gente possa cumprir, principalmente, a nossa vocação, que é de transformação social.
por isso que é mais inteligente, porque a gente acredita que quem está na ponta, que é o cidadão, que ele tem que ser o mais beneficiado, ou seja, ele tem que ser o beneficiado, e ele que tem que vir ao protagonismo em relação a essa questão de transformação social. E aí a gente só vai ter uma cidade inteligente, né, uma cidade sustentável, a partir do momento que a gente tiver esse cidadão mais consciente, esse cidadão realmente que ele seja entendedor do seu papel no mundo. E ali a gente convoca todos os atores da sociedade. Então, a gente vai convidar o poder público para que ele cumpra o papel dele. Então, não só mostrando a ele o que ele tem de fazer, mas cobrando realmente que ele tenha aquela atuação efetiva. Vamos convidar os empresários. Por quê? Porque desse setor da iniciativa privada que vem os recursos, e nós temos leis no Brasil que beneficiam a classe empresarial, que ela pode sim vir a contribuir efetivamente com os recursos, porque eles participam de licitações, eles participam de várias situações. E é aquela situação, né, que não tem que ficar esperando só do governo, mas que também tem que vir a participar. Convidamos também toda a classe acadêmica, como o Rodrigo colocou aí, né? Nós trabalhamos com essa questão do voluntariado, convidando essa comunidade acadêmica a vir a contribuir através do trabalho, através da validação do conhecimento e através da educação, para que realmente possa estar mostrando aquilo que tem que ser feito. Principalmente um dos atores, e eu digo que é fundamental a participação, que é do terceiro setor. Por quê? O terceiro setor é que está perto da comunidade, desse cidadão, e isso é algo que hoje ainda a gente observa que, principalmente, tanto o poder público como o empresariado ainda enxerga o terceiro setor somente como o assistencialismo, né? A gente tem tido experiências, cada um de vocês tem as suas próprias experiências, mas a gente realiza todo um trabalho de conscientização e chega num momento que tanto o poder público quanto o empresariado, ele solicita que você faça a campanha do Dia das Crianças, campanha do Natal Sem Fome, que tudo isso, sim, é essencial. A gente tem que atender primeiro a necessidade do ser humano de comer, de se vestir, mas que não pode se deixar de ter o foco na transformação desse indivíduo. Então, por isso a importância do terceiro setor e o cidadão, finalmente, que é ele que vai ser esse protagonista. Então, o nosso olhar, através do lançamento desse observatório, que a gente fez lá em outubro, né, no evento da ONU Habitat, foi com essa intenção. De lá para cá, a gente conversou, tivemos várias reuniões, mas ainda delineamos já alguns aspectos, mas é algo que ficou em aberto e que a gente agora, com essa oportunidade de fazer com que esse comitê ele realmente vá para a ação, que a gente consiga executar esse desafio. Eu vou colocar como desafio, porque quando a gente coloca como desafio, é algo que, assim, a gente coloca a meta e a gente vai em busca para conseguir atingir e realizar esse desafio, resolver o desafio. Tive aqui também a feliz visita da Lívia, né, que esteve aqui comigo, né, uns dias aqui em Poços, que foi muito importante também para a gente avançar alguns assuntos aqui. E assim, então trago para vocês isso. No momento eu tive que desviar um pouco toda essa atenção por conta de uma atividade particular, para justamente eu também ter a minha sustentabilidade, né, naquele momento financeira, como eu falei, né, porque a vontade é a gente trabalhar 100% no terceiro setor, mas infelizmente a vida, às vezes, ela nos coloca em outras situações, né, para que a gente possa
resolver outros assuntos, mas, assim, quero agradecer, sabe, pela confiança de vocês, porque, assim, foi um encontro que eu tive com a Fundamig, e realmente o apoio que eu tenho recebido, o reconhecimento, é algo, assim, que faz com que eu veja, sabe, uma expectativa, uma perspectiva de continuar e de acreditar que é possível. Porque tem momentos que, ainda mais a gente que fica aqui, é muito distante, né? Poços de Caldas é muito distante de Belo Horizonte, mas a gente hoje tem essa ferramenta do online, né, do virtual, que nos aproxima. Então, a gente fica muito isolado, sabe? Fica nesse cantinho aqui. Aí tem muito acesso, por exemplo, a São Paulo, que é um oásis também de oportunidades, porém, pela questão geográfica, a gente não pode ter atuação, né? Eu aqui, 15 minutos, eu estou com o pé no estado de São Paulo. E na verdade, a gente brinca muito aqui, né? No sul de Minas, em Poços de Caldas, que a gente não mudou para o estado de São Paulo, porque a gente não ia acostumar com o clima. Mas é porque mesmo aqui no cantinho, a gente tem esse coração mineiro, esse coração de estar aqui, né, no nosso estado e fazer as coisas pela nossa gente, né, pelo nosso povo. E ser referência aí, né, para as demais regiões do país. Então, assim, né, já me estendi bastante, se deixar, né, a gente vai aqui desenvolvendo. Não tinha preparado nada, nenhuma apresentação, né, o Rodrigo falou que não precisava e também pelo tempo, mas, assim, eu quis expressar realmente aquilo que é do meu sentimento e da vontade mesmo de realizar e de contar com a colaboração de todos. Eu sempre coloco muito que conhecimento é uma via de mão dupla, né? A gente tem conhecimento em alguma área, vocês têm em outras, e a gente faz uma troca. Então, ninguém é melhor do que ninguém, a gente está aqui para isso, e para crescer e se desenvolver nesse sentido. Então, é isso que eu queria falar para vocês, não quero me estender mais, e fazer o convite aqui, quem quiser participar do comitê aí, Cidades Sustentáveis, aí a gente vai definir uma estratégia, uma linha, um plano de ação, e para ir para a cena, porque eu que costumo dizer, né, que a gente que já viveu mais do que vai viver daqui para frente, então a gente tem que acelerar o passo, né, para não perder o bonde, né, ou perder o trem, né, e aqui em Minas a gente não perde o trem. Então vamos para cima e, né, com fé aí que vai dar tudo certo, pelo menos assim, a nossa contribuição, e vamos somar as forças para a gente ir para cima, tá bom? Muito obrigada. Marlene, a gente está muito feliz no Fundamig de poder contar com você, viu, no Comitê de Desenvolvimento das Cidades Sustentáveis. Seja muito bem-vinda a esse nosso time, em nome de toda a diretoria, a equipe, né, a gente chama de time do terceiro setor, né, a gente está muito feliz, vai ser uma honra para a gente contar com todo esse seu conhecimento e a sua experiência, viu? Muito bem-vinda. Obrigada, Júlia. Marlene, muito obrigado pela fala, viu? Muito acertada. 2 pontos que você colocou, eu acho importante reforçar sobre essa pauta específica, cidades inteligentes, mas que, naturalmente, nesse comitê, né, de parcerias tem tudo a ver, que é a primeira das coisas acontecerem nos municípios, né? O município é a ponta mais sensível de transformação. E não falando apenas de cidades, né? Estamos falando que as organizações do terceiro setor sempre estarão sediadas em um município. E o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, né, o organismo internacional de cooperação, há quem diga que os bancos, em geral, o banco tradicional, ele nunca está muito interessado em ajudar, está mais ali nas taxas, aí eu vou fazer uma defesa. Alguns bancos de fomento são muito importantes, o BID é um deles. O BID tem recursos para cidades inteligentes e vai cair naquela mesma questão que todo mundo já ouviu falar, de grandes organizações. Temos o recurso, faltam bons projetos,
temos o recurso, faltam bons projetos. Tem cases de sucesso. O BID deu um curso recentemente gratuito chamado Big Data para cidades inteligentes. Então, está falando dessa informação, essa ideia de grande volume de dados é um dos itens que as cidades inteligentes usam. O curso 100% gratuito e com ferramentas gratuitas. Então, fazendo a propaganda do nosso mais novíssimo Comitê de Desenvolvimento, Cidades Sustentáveis, nós participamos desse curso, tem uma apostila aqui de 80 páginas com esses materiais. São ferramentas open source, ou seja, ferramentas gratuitas que podemos usar. Está escrito aqui, tá, gente? Não é eu da minha cabeça que estou com essa ideia, não. Associações podem usar, governos, empresas, consultores, assessores, à vontade, gratuitamente, desde que cite a fonte. Isso mostra o desespero de um organismo internacional de fomento de ter bons projetos. Então, naturalmente, a Fundamig, aqui neste e em todos os comitês, vai começar a produzir com mais celeridade projetos para entrar em cada uma dessas interfaces, seja educação transformadora, cidades sustentáveis, a ideia das alianças e parcerias, meio ambiente, que é um dos comitês chaves, né, que temos aqui, saúde. Então, gente, essa ideia e essa coisa de que existem recursos, faltam projetos, é mais forte do que nunca. E a gente tem aqui conosco o Renato Orozco, que tem bastante conhecimento, experiência em microcaptações, vamos falar assim, né? Captações setorizadas em territórios, para várias organizações. Daqui um pouquinho, se o Renato puder e concordar, eu vou pedir ele para dar uma pequena palavrinha sobre esse assunto, que é muito importante. Quer falar agora, Renato, que eu vi que você deu uma olhadinha aqui? Não, eu falo só que não é microcaptação, é o contrário, microdoações, né? Microdoações, É exatamente. uma parte da filantropia, quer dizer, a gente teve uma experiência muito interessante com um capítulo de Minas Gerais da Awesome Foundation, que é um círculo de doações que fazem pequenos aportes para projetos que sejam incríveis. Então, isso daí aconteceu de 2014 a 2019, e 2019 até agora também a Fundação, o Fundo Regenerativo Brumadinho, que faz aportes também de pequenos valores, até R$3.000, para projetos regenerativos lá no território. E eu acho que faz parte aí de uma estratégia, talvez, de criação de cidades sustentáveis, né? A gente conseguir, de alguma maneira, promover essa criatividade das pessoas da cidade em resolverem seus próprios problemas, né? Então, as pessoas que moram lá são as pessoas que estão melhor preparadas para pensar qual que é a solução. Não dá para pensar que alguém de longe vai falar, isso daqui você resolve assim, né? Quem tem que ter essa resposta são as pessoas que estão vivendo no dia a dia e os problemas. E essa estratégia de empoderar, que às vezes com um pequeno recurso você já permite que alguém comece algo que pode ser bem interessante. Como essas pessoas vão continuar morando lá, né? O que se começa, a gente espera que consiga, junto com elas, ficar por muito tempo no território, né? Diferente de algo que vem de fora e muitas vezes acaba, vai embora, porque não é do território, né? Esse conceito daí. Maravilha, Renato. O nosso amigo José Esteves também fez um post aqui no nosso chat, muito importante, falando de outras possibilidades, por exemplo, o CAF, Latam, temos o BDMG, que poderia ter mais atenção, o BNDES, né, o Banco Nacional. Então, eu queria que o José Esteves fizesse esse comentário aqui para gravar também, porque se você escreveu, faz esse pequeno comentário para a gente, Zé. Eu gostei muito da sua abordagem aqui. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui, poder estar criando essa conexão como Mineroca, né? Que já praticamente é a segunda renascença, como a gente diria, é aquela que a gente, do espaço físico, né? E geográfico, que a gente umbilicalmente foi
colocado, no meu caso é o Rio de Janeiro, acho que o sotaque, apesar de ser de um carioca diferente, ele ainda se faz notar, né? Mas agora muito mais mineroca, pela minha conexão escolhida com o estado de Minas Gerais. Eu que tive a oportunidade de estar navegando aqui pela primeira vez, estou vendo aqui o Paulo de Tarso, que eu gostaria de estender meu cumprimento também, em especial, porque é uma pessoa que está muito ativa, principalmente na defesa dos interesses do terceiro setor e da filantropia aqui no Estado, né? Acho que todo mundo concorda. Por ocasião da minha jornada como diretor nacional da Child Fund, né? Que era o antigo Fundo Cristão para Crianças, que tem sede aqui em Belo Horizonte, e a gente chegou num momento bem complexo, porque o ano era 2003, a gente já estava sem um comando na estrutura de uma organização, que era uma organização muito importante, porque se conectava com várias outras organizações de base comunitária no Estado, principalmente naquelas regiões mais deprimidas, social e economicamente falando, como, por exemplo, a gente tem no Alto, Médio e Baixo Vale do Jequitinhonha, né? Inclusive metade dos projetos apoiados pelo fundo e das instituições estão localizadas nessa região do Vale do Jequitinhonha, e aí a gente se depara com uma coisa que potencializa, né, e que dá uma capilaridade superior para uma organização que tem que lidar com indicadores, né, de desenvolvimento que são bastante baixos. Eu tinha uma dificuldade em fazer as pessoas nos Estados Unidos e na Europa que captavam recursos para apoiar projetos, entender que o Brasil, apesar de ocupar uma das 10 posições no ranking, né, de economias, das maiores economias do mundo, nós convivíamos com o IDH aqui, que poderia ser comparado a alguns países pobres da Ásia e da África, né? Então, o trabalho se deu e se potencializou muito porque nós fomos capazes, naquele momento, de estar colocando à disposição das pessoas da criação de uma rede. O Cânice chegou a apontar a gente como uma das 10 maiores depois de 3, 4 anos de atividade, né? E lá em 2006, etc., o Instituto Cânice nos premiou como uma das 10 maiores do Brasil, porque cada comunidade em que a gente atuava, em mais de uma centena delas, né, quilombolas, indígenas, enfim, a gente conseguia criar o elan do voluntariado como sendo uma extensão desse nosso braço, né, de investimento social. E essa foi uma aposta que eu fiz, que eu acreditava que dava certo, e deu certo. E aí tivemos parceiros. O fundo, como vocês sabem, ele tem um modelo de filantropia e de mobilização de recursos que é baseado principalmente nos indivíduos, né, no sistema de apadrinhamento, etc. Mas é como o Rodrigo falou, a gente teve, por exemplo, iniciativas para criar programas de desenvolvimento humano lá no próprio Vale do Jequitinhonha, em diferentes comunidades, né, que foram o resultado do trabalho feito com o banco, por exemplo, né, que no caso foi, naquele momento, o Itaú, que se dispôs, né, a criar a possibilidade aqui em Belo Horizonte e na região metropolitana de fazer um cofinanciamento das nossas iniciativas lá em diferentes áreas. Então, eu acredito que isso é importante, esse tema, inclusive, da inovação para a sustentabilidade das organizações, ele precisa ser mais reverberado dentro do terceiro setor da filantropia. Eu estou aqui me oferecendo, inclusive, né, para que a gente possa explorar isso mais a fundo, por intermédio da Fundação, usando essa experiência minha recente dos últimos 10 anos, e que se enfatizou nos últimos 5, de avaliador convidado, por exemplo, pela OEA, pela Organização de Estados Americanos, para fazer avaliação de startups e de projetos, né, de impacto socioambiental no TIC Américas, que são financiados pelo Trust Fund YABT da OEA. Então, a ideia que eu vejo, que eu enxergo, não querendo tomar muito tempo, primeiro é a gente fazer
uma requalificação dessa perspectiva, daquilo que a gente entende, como é que a gente pode agregar valor às nossas iniciativas. Eu acho que eu contribuo muito pouco, né, por exemplo, e porque eu não quero apontar um dedo sem apontar 4 para mim mesmo, né? Então, se eu estou apontando, olha, você contribui muito pouco, eu estou olhando para a minha mão, estou apontando outros 4 dedos para mim, para que eu possa, se não tiver tempo, redesenhar a agenda, para ter tempo pro bono, para que a gente possa se conectar às iniciativas que a gente sabe que vão causar mudanças positivas. Então, essa questão, por exemplo, do tema das cidades sustentáveis, essa questão, por exemplo, dos projetos, né, de impacto socioambiental, que a gente está vendo acontecer, e são inúmeros que acontecem pelo Brasil. Eu tive a felicidade de, no ano passado, estacionar durante 4 meses a convite no ecossistema de inovação no Nordeste brasileiro e ver de perto essas iniciativas de impacto socioambiental que estão acontecendo lá, enfim, e de trazer essa perspectiva pelos instrumentos de fomento que nós já temos, que nós já possuímos, mas por um diálogo mais franco com essas instituições, com os bancos de desenvolvimento, etc., que existem, e cujo trabalho principal e a missão é exatamente estarem conosco quando a gente está apresentando alguma coisa que tem condição de mudar os indicadores de forma positiva. Então, quero agradecer a vocês aqui, coloquei o meu LinkedIn para poder atualizar, eu quero me juntar aos esforços, né, na medida em que seja solicitado, porque eu tenho a responsabilidade de ser copartícipe dentro desse processo, né, e de avançar sem desculpas pessoais, porque a gente, às vezes, não tem tempo mesmo, né, mas a gente precisa, então, requalificar a nossa própria agenda para poder estar à disposição de uma causa, e eu vejo que a gente tem a possibilidade com a Fundação, com a Federação Mineira, etc., de estarmos nos agregando, né, como valores a diferentes causas, e esse arcabouço e esse guarda-chuva das cidades inteligentes, sustentáveis, etc., pode ser, de repente, algo significativo, porque é um pouco música para o ouvido dessas organizações internacionais, dessas fundações, desses bancos de financiamento, das próprias estruturas, inclusive do sistema das Nações Unidas, etc. A gente está tendo agora uma mudança de curso muito importante no Pacto Global, uma aceleração propositiva, né, de coisas que estão acontecendo, tem que acontecer de forma mais rápida, porque a gente não pode mais olhar para o retrovisor e entender desenvolvimento sustentável lá em Estocolmo, 1972, a gente agora tem um framework que é o dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e está muito perto, né? A gente já está em 2023, 2030 está logo ali virando a esquina, né, Paulo, né, Rodrigo? Então, a gente precisa agora estar acelerando, e eu acredito que um grande motivador para esse processo de aceleração é a criação de hubs, e principalmente em regiões do estado de Minas Gerais, como colocou aqui a Marlene muito bem, que a gente está mais distante da capital, né, do núcleo da região metropolitana, né, que conforma esse grande núcleo, são quase 50 municípios aqui, se a gente for pensar na região metropolitana de Belo Horizonte, né, incluindo BH, que a gente sempre vê um pouco perdido nesse processo de empreender essas iniciativas, mas que tem muita riqueza, né, e que tem muita capacidade de gestar e de tocar essas iniciativas também, que estão localizadas fora desses grandes eixos de cidades, etc., que estão conformadas na nossa geopolítica aqui. Minas é um país, dentro de um país, né, o estado com o maior número de municípios, etc., então isso daí tem um ônus e tem o bônus de carregar, e aí é a nossa oportunidade como decision makers, como humildes colaboradores, pensadores, etc., transformar isso num think tank real, né, e propositivo, para que a gente possa avançar em direção a essa proposta em especial, com o guarda-chuva de todos os demais ODS que a gente sabe que cabem
em termos de projeto, etc., dentro de um estado como o nosso. A gente tem muitas demandas, a gente tem muito caminho a ser percorrido, muito investimento a ser feito e muita colaboração a ser buscada em termos de voluntariado. Então, eu não quero me colocar fora disso, estou me colocando dentro para que vocês precisarem, né? Inclusive, buscando também apoio, porque eu já quis chegar com algumas iniciativas que acreditei que eram muito importantes, né? E a gente foi catapultado por uma pandemia, né? Quer dizer, quando eu estava no finalzinho de 2019, início de 2020, aí veio a Covid-19, todas essas coisas, agora a gente está se reorganizando. A área de educação talvez tenha sido a segunda mais afetada, depois da área de saúde, porque os profissionais estavam na linha de frente, estavam morrendo só por atender quem estava com Covid-19, mas na área de saúde a gente fechou as escolas, na área de educação, perdão, a gente fechou as escolas e a gente teve, segundo a Unesco, quase 1,5 bilhão de alunos fora das salas de aula por quase 1 ano e meio. Então, agora a gente está voltando também a se recuperar na área de educação e eu espero poder contar com apoio para que a gente possa realmente aproveitar esse momento, esse espaço que a gente tem aqui para poder, quem sabe, estar catapultando esse SDG 4, né, esse ODS 4, que é o da educação, porque sem educação, acho que dificilmente a gente consegue avançar em qualquer frente, em qualquer caminho, né? Então, estou aqui à disposição para poder co-criar, junto com vocês, aquilo que vocês demandarem, e poder contar muito com o apoio, com a ajuda de vocês, para projetos que são projetos que ficaram prontos para serem colocados em prática, mas que tiveram que se retrair em função da pandemia, que estão aqui prontos para estar voltando, que tem a ver com estimular o empreendedorismo, com um viés de gênero, inclusive, que a gente precisa no estado de Minas atacar de forma bem intensa, né, para poder valorizar o empreendedorismo na base da pirâmide, principalmente entre as mulheres, né, mas eu estou disposto aqui realmente a participar humildemente, né, da forma que eu puder colaborar desse processo de cocriação e poder estar contando com o apoio de vocês para coisas que, de repente, eu acho que vale a pena apresentar, que são muito baratas, né, que podem ser encampadas aí por organizações e serem colocadas em prática com bons resultados de mudança de indicadores também. Boa tarde, desculpe aí falar um pouquinho, mas queria aproveitar essa oportunidade, porque ela acaba sendo uma oportunidade muito rica, né, a gente se encontrar. Excelente, José Esteves, muito obrigado você, né? Foi muito enriquecedora aí a sua contribuição. Imagino, né, que esse comitê novo que lançamos hoje, Cidades Sustentáveis, talvez seja com maior interface com tudo que você trouxe de contribuição. Em breve vamos conversar melhor aqui e, de repente, fazer também, além deste comitê que você já está, talvez uma ponte. E eu só pedi aqui porque nós temos 15 minutos exatamente para terminar a reunião, e estamos tentando seguir, sabe, esse exercício hercúleo de horários, né, de compromissos, sabemos da agenda de todos vocês. Então, vou passar rapidamente uma pequena, como eu prometi, todo o encontro do comitê, né, vai ser uma sugestão também para os demais comitês. Boa tarde, Carlinhos, a Marlene também, os outros, que todo finalzinho da reunião a gente tem ali pequeno conteúdo formativo, no máximo 10 minutos, é quase um pitch, é um pitch formativo de principais dores das organizações, dos líderes, estamos falando lideranças para lideranças, tomadores de decisão, articuladores de parceria, líderes comunitários, esse é o foco principal, a gente possa aprimorar e fazer esse comitê de parcerias, chancelar e justificar esse nome, incluindo a ideia de voluntariado transformador, ou seja, voluntariado de alta performance praticado por lideranças que voluntariam não só a ideia do voluntariado como mãos, né, com braços, mas o voluntariado de ideias, voluntariar o olhar, uma forma diferente de olhar para os mesmos negócios e para o próprio negócio, né, seja setor, independente do setor que você esteja, governo, empresa, sociedade civil. Então, a sua contribuição muito rica. Tá, você joga na tela, por favor, onde paramos. Vou fazer essa breve fala, bem rápido mesmo, e depois a gente abre ainda 5 minutinhos, se tiver alguma pergunta, e fechamos exatamente às 15h30, conforme o protocolo.
Bom, então, como eu disse antes, uma das dores é coordenar e entender melhor a ideia de alianças estratégicas, e eu gosto, já nesse primeiro slide, de falar que há uma importante diferença entre parcerias e alianças. Então, a ideia de parcerias, elas tendem a ser algo mais pontual, mais ali, organizações se unem em parceria para executar um projeto, né, para executar uma ação. E quando a gente fala a palavra aliança, se vocês me perdoem aqui a brincadeira, é como se você tivesse em parceria no momento ali, mais ou menos uma paquera, uma conquista, e a aliança é a decisão do matrimônio, é a decisão de casar, você vai ali fazer um fortalecimento desse primeiro contato e vai virar uma aliança. Naturalmente, como não se casa e não se escolhe de forma aleatória o seu companheiro, as organizações que nos acompanham em nossas ações estratégicas também precisam de ferramentas para aprimorar essa escolha, a manutenção das que já existem, das parcerias já existentes, e quem sabe, dependendo da situação, até caminhar para o divórcio organizacional. Então, nós precisamos saber que é possível desvincular de uma parceria ou aliança, caso ela não esteja sendo saudável. Inclusive, é o que nós indicamos, sugerimos, com muita força, não permanecer em parcerias ou alianças que estejam sendo nocivas para a causa primeira e também para o dia a dia da organização. Pode passar. Então, essa ferramenta, ela é utilizada aqui no Minas Voluntários. Então, cada reunião, nós vamos convidar uma organização para fazer uma contribuição daquilo que faz, né, no seu dia a dia. Nós utilizamos essa ferramenta. Ela é adaptada, eu citei aqui, são várias universidades, mas eu citei duas importantes, só para vocês verem, que é chancelado pela academia, é um tema de grande, em escolas de administração em geral, de grande preocupação das organizações, fazer bem essa ideia de parcerias e alianças. Então, dentre as organizadoras tem o SEACS, que é antigo aí, quem conhece pesquisa terceiro setor, se eu não me engano é ligado à Fundação Getúlio Vargas, né, o Centro de Empreendedorismo Social e Administração do Terceiro Setor, e Universidade de São Paulo, a USP, né, então aqui, simplesmente uma das maiores universidades da América Latina, uma das principais do Brasil. Então, são organizações com financiamento da Fundação Ford. Então, é aquela ideia que eu estava dizendo antes. Existem muitas fundações internacionais dispostas a investir no cenário brasileiro, desde que tenham bons projetos. Uma das preocupações, até por financiar da Fundação Ford, foi qualidade das parcerias e alianças feitas no Brasil entre as organizações, entre governos e organizações, entre organizações do terceiro setor, empresas, todo esse ecossistema, quando se usa a palavra intersetorial. Então, a palavra intersetorial não é a minha visão do setor que eu estou para os outros, é uma visão mais ampliada, mais sistêmica. Pode passar? Então, o que é essa ferramenta? Ele é um instrumento de avaliação bem específico, que vai monitorar essas organizações, né, essas alianças intersetoriais dentro das organizações, sempre com a ideia de instigar as lideranças, a nós que fazemos as parcerias, sobre as alianças atuais e futuras para o aprimoramento. Então, muitas vezes, nós ficamos seduzidos de nos tornar parceiro de uma grande organização ou de uma marca que você admira, e, de repente, quando a parceria começa, as coisas não são bem como imaginou. Então, apesar de ter um ganho ali de imagem inicial, nós, desde o início da reunião, a gente vem batendo, né, nessa tecla, que parecer alguma coisa não é suficiente. Parecer aplicar ESG, parecer aplicar a ideia de cidades sustentáveis, parecer alinhar com os ODS e não fazer de fato, creio que não seja interessante para nós, e aqui na Fundamig, no Minas Voluntários, no Comitê de Parcerias, menos ainda. Então, essa ferramenta serve também internamente para nós nos fortalecermos e nos aprimorarmos. Pode passar? Então, a hipótese que, para mim, pela observação concreta da realidade, já se tornou muito mais uma confirmação, a hipótese tem que ser confirmada, né? Mas para nós está bem confirmado. Não vou usar a hipótese aqui para seguir o protocolo acadêmico,
é que, na grande maioria dos casos, expectativa e realidade se contradizem, né? Não ficou muito combinado, não ficou claro o que cada um vai oferecer na parceria, como se dá a forma de participação aqui nos comitês, o que se espera de cada um. Nós vamos repassar todo esse material para vocês, aqui nós temos um código interno também, vamos passar. Então, é muito importante alinhar. Resumindo aqui para o mineirês, o que é combinado não sai caro. Então, é preciso pôr os pingos nos is, fazer os combinados com clareza, que tudo tende a funcionar melhor. E aí, esse esforço, né, conjunto, para aumentar, no final das contas, o resultado, o impacto que cada organização, aqui no comitê, ou individualmente, ou na Fundamig, ou na sociedade, causa. Então, boas parcerias, boas alianças, é igual melhores resultados, maior impacto. Pode passar? Nós temos aí um quadro com alguns dificultadores. Esse material eu vou encaminhar para vocês, tá? Para quem está assistindo agora ao vivo e também para quem vai assistir posteriormente. E nele eu vou vincular uma bibliografia que nós usamos, o que a gente vem aprimorando aqui no Minas Voluntários. Aqui é uma pílulazinha só para instigar o gosto desse assunto que é tão importante para nós. Então, dificultadores, né? Em geral, quando a gente fala da relação aqui, só para dar um case entre empresas e organizações do terceiro setor, em geral, as empresas têm um quesito administração e gestão mais aprimorado do que as associações. Então, muitas vezes, não só pelo fato de ser mais aprimorado, o olhar da empresa para a organização, às vezes, é como se estivesse num nível superior. Então, uma primeira função importante do gestor, do líder de organização social, é nivelar o conhecimento, se possível as práticas, é claro, não é? E conversar sempre em pé de igualdade. Nós realmente já transitamos, já avançamos muito daquela relação de terceiro setor com pires na mão, e, na verdade, nós estamos necessitando fortalecer um terceiro setor, né? Uma ideia de líder de terceiro setor que converse em pé de igualdade com governos, com as casas legislativas, com o executivo, com grandes empresas, colocando os problemas na mesa com mais propriedade. Por que eu falo isso? Porque o terceiro setor tem um olho mais próximo da realidade, nos municípios, pelas associações. Então, em tese, tá, gente? Pelo menos em tese, nós teríamos até mais know-how e mais informações, mais condições de pautar poder público e poder aí empresarial. Por que eu estou dizendo isso? Para cutucar e pôr o dedo em uma ferida que eu observo em programas de voluntariado empresarial no geral. Grandes empresas com muito recurso e determinado poder de decisão, muitas delas optam em fazer programas extremamente assistencialistas, chamando aquilo de programa de voluntariado, que na verdade são ações pontuais, e publicando em relatórios maravilhosos, em papel reciclado e tudo mais, sendo que poderiam fazer muito mais. E aqui eu brinco dizendo, algumas empresas que se conformam em fazer durante 10, 20, 30 anos a ideia de voluntariado como sendo alimento a quem tem fome, né, a marmita quentinha, a cesta básica, agasalho no frio, chocolate na Páscoa e brinquedo de Natal. Tudo muito importante, necessário, sustentabilidade ainda nada, assistencialismo sim, e não estou questionando isso. Fazer isso é importante, mas uma grande empresa multinacional chamar isso de ESG, chamar isso de programa de voluntariado, é de chorar, e nós do terceiro setor, como lideranças, precisamos alertar, provocar e analisar se as nossas alianças estão tendendo para uma linha sem perspectiva de melhora e transformação, ou se a gente está conseguindo passar uma provocação, provocar, né, uma mudança mais efetiva. E o último slide, que eu já finalizo, olha para vocês verem, esse instrumento que usamos aqui no Minas Voluntários, eu não vou ler, obviamente, cada um disso aqui, eu vou mandar para vocês, mas é simplesinho mesmo, é a gente pesquisar e preencher. Se você fizer o exercício, liderança e gestor, faça esse exercício, colocando aí, item a item, preenchendo esses itens, vocês vão ver que a grande maioria das nossas alianças e parcerias não são saudáveis. E aqui a provocação e a contribuição do nosso comitê é que façam um exercício para aprimorar existentes e alinhar melhor as futuras. Pode passar?
E aí, né, os resultados esperados são esses, né, propiciar maior reflexão, desenvolvimento dos planos de ação. Gostei da fala da Marlene, nossa nova secretária. Ela disse: vou apresentar o plano de ação, direto ao ponto. Vamos ter uma reunião específica, né, do Comitê de Dados Sustentáveis, estaremos participando, né, claro. Então, indicadores, o que não pode ser medido não pode ser aprimorado, isso é princípio básico de administração. Planejamento, implementação, já falamos, e criar consciência conjunta de objetivos. Não é? Se o alinhamento, a inspiração, a missão de determinadas organizações não forem condizentes, tem que avaliar com muito carinho, por mais importante e forte que essa aliança seja, se vale a pena vincular, ali apresentar projetos em conjunto, vincular a sua marca e o seu nome, como diria o saudoso e velho pai, a coisa mais importante que temos, além de tudo que você conquista, dos cargos que você tem, de tudo que você estuda, é a sua personalidade, o seu nome, o seu valor, o seu valuation no mercado de relações pessoais e intersetoriais. Então, finalizo aqui, muito obrigado. Achei a nossa reunião muito positiva, muito boa. Agradecer a contribuição de todos vocês, a equipe de suporte aqui, a Nádia, a Júlia, e temos exatamente 2 minutos, caso alguém queira fazer uma pergunta, um informe de sua própria organização, algum comentário, para fecharmos. Muito obrigado. Renato? Oi, Rodrigo, primeiro, desculpa por ter chegado atrasado, tinha outro compromisso aí no horário, e eu queria saber dos próximos passos, então, para esse comitê, né, o que acontece a partir de agora? Agora nós vamos lançar um calendário das agendas dos demais comitês, e, naturalmente, todas essas datas, esse cronograma que foi apresentado vai ser encaminhado. A ata, né, junto com o cronograma, e o convite, eu não vou nem falar, vou brincar aqui, convite/intimação para produzir resultados a partir de hoje. É aquela brincadeira que eu falei no início, você não tinha chegado ainda, que a reunião para tomar café, ela é importante, nós vamos fazer também, mas aqui a nossa e todos os comitês estão muito interessados em o que acontece depois. Então, a sua pergunta coroou a abertura da reunião. Você vê que não foi combinado, viu, gente? O Renato chegou depois, vocês são testemunhas. Então, a sua pergunta é fundamental. O que acontece é isso, vai receber o calendário, vai ter o convite às ações específicas, e, naturalmente, quem quiser se engajar em outros comitês além do nosso, já fica perpetualmente aí convidado. Mais alguém? Paulo? Eu queria só agradecer ao convite da Júlia e também a acolhida de vocês, né, de participar aí, e dizer que esse primeiro contato nosso é fruto da participação no Enates lá, não é? Nós tivemos esse contato com a Júlia, com o próprio Rodrigo, e esperamos aí que a gente possa caminhar com vocês aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado você, Paulo. Espero que esse primeiro contato como observador seja naturalmente migrado para executor, na brincadeira que a Marlene fez, né? Nós observamos, temos que observar muito, igual eu falei das alianças, e uma vez entendendo que é importante e valioso os temas e a abordagem, vai ser uma alegria tê-lo conosco, somando, até pelo que eu disse no início, já conheci um pouco o trabalho que o amigo desenvolve aí, o Rotary, que é sem comentários. Marlene? Só para acrescentar, Rodrigo, e também para acelerar o processo, eu sugiro que vocês, os interessados em fazer parte desse trabalho do Cidades Sustentáveis, do comitê, que vocês já vão delineando algumas ideias, propostas, como um brainstorming, porque daí a gente já vai fazendo, vai colhendo ali as informações do que vocês pensam, trabalhos realizados, o que vocês têm de ideia, porque daí a gente já vai colocar isso, a gente já tem alguma coisa desenhada, né, Rodrigo, na questão daquele trabalho que a gente iniciou lá com o pessoal, né, do Bruno e tal, e aí a gente acrescenta, e aí a gente já vai traçar a data, né, o cronograma, para apresentar para vocês.
E, mais uma vez, obrigada aí, viu? E aguardo a parceria de vocês. Excelente. Essa foi Marlene Pintinha, secretária do Comitê de Desenvolvimento de Cidades Sustentáveis. Muito obrigado, Marlene. Alegria imensa. Agora o nosso amigo Carlinhos. Boa tarde a todos. A gente parabeniza aí, Rodrigo, né? A iniciativa, como sempre, e agradecemos aí. A gente falou que talvez não daremos para estar presentes, mas ainda bem que conseguimos chegar. E eu e Bonamola Boa Vida reiteramos aí já esses convites dos anos anteriores, de estarmos juntos aí para prosseguirmos com os projetos. Está vendo aí a Lívia, né? Tivemos juntos na Praça da Liberdade esses dias, e é isso aí, né? Precisamos realmente de fortalecer essa caminhada aí, lembrando que desde 2016, né, estão batendo nessa tecla aí de ODS, né, e por aí vai. Agora temos aí ESG, temos a questão do carbono, então, assim, tem que potencializar aí tudo isso daí em prol dos projetos sociais. Obrigado aí, então, pode contar conosco. Carlinhos. Rodrigo, Pode falar. Pode. Não, só queria, antes da sua fala final, agradecer mais uma vez, né, a presença de todos, dizer que a gente vai fazer o envio, né, dessas agendas, desses convites, até respondendo também ao Renato, que a gente já tinha conversado, né, Rodrigo? A gente tem até o final do ano a meta, né, de fazer o lançamento oficial dos comitês temáticos que não haviam sido lançados antes, né? A gente teve essa proposta inicialmente, por conta da pandemia, isso não foi possível, né, de ser realizado, então a gente está com essa ação prevista no planejamento, até dezembro, de lançar os comitês temáticos, no total são 7, né? Então a gente tem já lançados oficialmente de parcerias, o de educação, que vai passar por uma remodelação, provavelmente, né? Agora o de cidades sustentáveis, e ainda temos mais outros 4 comitês. Fora as ações específicas desse comitê, né? Que o Rodrigo vai mandar também para a gente aí o cronograma. E é isso. Em breve também a gente vai compartilhar com vocês o planejamento geral da Fundamig, né? A gente está passando por uma reestruturação, estamos contando com a consultoria da Fundação Dom Cabral dentro do programa Pilares, para essa remodelação, né, do nosso planejamento estratégico. A gente está chamando agora de um sprint até dezembro, então está sendo feito esse planejamento em 3 horizontes, né? Dezembro de 2023, dezembro de 2024, que é o fim do primeiro mandato dessa diretoria atual, e a próxima gestão, que seria 2025, 2026. Então, muito em breve, vocês vão ter acesso a esse planejamento. E é isso. Muito obrigada a todos e até uma próxima. Obrigado, Júlia, sempre com essa gentileza nas aberturas e fechamentos dos nossos encontros, trazendo o que há de mais, né, atual nos trabalhos, né, nos esforços da Fundamig de fazer valer nesse posto de primeira federação do Brasil, né, de representação, que serve também de exemplo para outros estados, como sabemos, e é muito importante a gente estar sempre aprimorando, repensando as práticas e processos. O que eu iria comentar para fechar, então, dentro de 5 minutos, que foi dado no início, então estamos dentro do nosso horário, é dizer que muitos de nós, igual Carlinhos, imagino Paulo, vários colegas aqui, somos da época dos ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que agora serão, né, se transformaram em ODS. 2030 é logo ali, e não tenham dúvida, os nomes irão mudar, mas nós, que somos os construtores dessas bases, vamos permanecer observando o que deu certo, o que não deu certo, e o que pode ser aprimorado no agora. É no presente que se faz o gestor efetivo do futuro. Muito obrigado e até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Obrigado, um abraço para todos. Excelente, Rodrigo. Boa tarde a Obrigada. todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.